TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia você que nos assiste ao vivo pela TV Câmara Natal, canal 51.4 aberto e canal 10 na cabo. Esse é o programa Câmara no Enem, uma iniciativa da Escola do Legislativo Vilma de Faria, em parceria com a TV Câmara Natal. E nós fazemos aulas de revisão para os estudantes que estão se preparando para um dos momentos mais importantes da sua vida, que é a prova do Enem. Hoje nós teremos aula de filosofia e de biologia, duas disciplinas importantíssimas nesse processo. E aqui ao meu lado eu gostaria de receber a professora Lidiane. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Michele? Bom dia a você, telespectador. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a sua presença imensamente. Obrigada. Dizer o quanto eu gosto da filosofia. Obrigada. Inclusive, pretendo um dia fazer filosofia só por hobby mesmo, para desfrutar, né? Enquanto isso, eu vou aproveitar para aprender um pouco mais com você, professora. E eu gostaria de começar perguntando qual é aquela dica que você daria para quem está em casa agora, que de repente é aquela dica que pode ser uma ou duas questões. O que é que se pode se esperar da prova de filosofia? Para você que está nos assistindo, ficar atento aos temas atuais. O Enem ele tem uma característica de contextualidade, né? Então ele trabalha muito a questão da realidade com a teoria. Então você de casa fique atento principalmente às notícias. E um assunto que será de primordial no Enem será a democracia, até mesmo pelo que nós estamos vivendo, um ano de eleição, uma crise diplomática na Venezuela e Brasil. Então, a dica aí é democracia. Muito bom, professora. Nossa democracia tão combalida ultimamente. Então, vamos lá. Acho que a gente já pode chamar a primeira questão. Sim, é comum no Enem eles trabalharem a questão de teoria do conhecimento. Desde que se aplicou o Enem como exame nacional em educação, trabalha-se a questão do teoria do conhecimento. Como nasce, qual é a gênese do conhecimento? Então, a primeira questão, que está aí na telinha, nós iremos... Opa! O slide... Nós iremos trabalhar a questão do empirismo com o racionalismo, né? O empirismo, nós sabemos, é aquele conhecimento. Vamos lá para a questão. Essa é biologia, gente. Vamos lá para a filosofia. Que também tem tudo a ver a biologia com a filosofia, é a questão do conhecimento, como surge o conhecimento. Nós iremos prestar atenção, perceber que a gênese do conhecimento advém da experiência e também pela intuição, pela razão. Então, o Enem ele costuma trabalhar essa questão, debate entre teorias, entre Hilmer e Descartes, que vai prevalecer a questão do racionalismo. Vamos lá. Aqui no texto 1, esse Enem de 2012, ele diz assim: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Esse livro é muito famoso, é do pensador Descartes do século XVI, Meditações Metafísicas, no qual ele vai questionar exatamente os órgãos do sentido como aquele que nos dá possibilidade de conhecimento. Já no segundo texto, diz assim: sempre que alimentarmos alguma suspeita de alguma ideia, esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Isso é de David Hume, também filósofo do século XVII. E aí eu gostaria que colocasse na tela a nossa imagem. Por favor, seria possível? A imagem do David Hume é uma charge que vai trabalhar a questão da racionalidade, a questão do empirismo.
Exato. Olha só, essa chargezinha aí embaixo. Nós podemos perceber que aqui ao lado esquerdo há o homem com a lupa, no qual ele duvida do que ele está vendo. E há uma outra imagem exatamente daquele que pega, que tem o tato do objeto no qual ele está compondo. E aí está dizendo assim na questão, o comando da questão. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos encertos permite assumir que Descartes e Hume, letra A, defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Lembrando que só o primeiro texto, o texto 1, ele vai falar acerca só o texto 2, desculpe, que vai falar acerca do conhecimento como aquele conhecimento empírico que advém da experiência. Letra B, entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Ou seja, esta questão, ela jamais vai para o senso comum, que é aquele que vai deixar a filosofia suspensa. Letra C, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Bem, o criticismo, ele é a síntese entre o empirismo e o racionalismo. Tá bem? Isso aí é Kant que inaugura o conhecimento crítico. Letra D, concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e os sentidos. Isso jamais, é apenas Descartes. Letra E, atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Exatamente. O texto 1, ele vai retratar aquele a respeito da racionalidade, é a razão, e o conhecimento ele passa simplesmente pela razão e os sentidos ele nos enganam. E o segundo os pensadores em questão, que é Descartes, que é o primeiro texto, racionalista, e Hume, empirista, atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo do conhecimento humano. É importante que fique claro essa distinção de racionalismo e empirismo. Esta alternativa deixa claro que ambos os pensadores atribuem diferente a teoria do conhecimento. Michele, o Enem ele trabalha muito essas questões interdisciplinares. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a física, porque Descartes ele vai trabalhar com os teoremas, que é o conhecimento inato, é aquilo que está dentro do nosso intelecto e que ele jamais nos permite nos enganar. Descartes também vai dizer que o sentido é aquele que nos engana. Então, nós não podemos adquirir conhecimento através da experiência. Já Hume, ele vai inaugurar o conhecimento associativo. É aquele conhecimento que vai passar pela impressão. Então, é aquilo que passa pelos meus sentidos que trará à luz a minha intelectualidade, que no caso é a razão. Teoria do conhecimento é certa de cair. Perfeito, professora, muito boa a explanação, aprendi um bocado aqui já. O bom dessas aulas é que eu sempre aprendo um pouco, acho que eu já estou no ponto para fazer a prova do Enem. Boa sorte, todos nós. Não vou fazer, mas quem sabe, né? Então, e o que é que você trouxe mais para o nosso estudante dentro dessa eu trouxe também para vocês ficarem atentos que a filosofia ela não serve simplesmente para as provas objetivas. A filosofia também pode ser grande aliada à sua redação. Que bom. Lembrando que em 2015 caiu um tema, o feminismo, citando Simone de Beauvoir, uma escritora do século XX, né, que juntamente com Sartre, com Camus e com Heidegger vai inaugurar o existencialismo. Em 2017 também caiu uma questão existencial trabalhando a angústia e também trabalhando as questões existenciais. Então os filósofos do século XX possivelmente têm grande possibilidade de cair. Escola de Frankfurt. Exatamente, é uma outra questão que eu vou trazer aqui para vocês, que é a questão de Habermas, porque ele vai trabalhar a questão da democracia. E a democracia naquele sentido de deliberalidade, daquele sentido de diálogo, que o ser humano ele é envolto de uma realidade objetiva, que é aquela que nós vivemos, que nós vivenciamos,
E também aquela questão subjetiva, é aquela na qual eu e você, nós somos únicos e subjetivos, no qual nós iremos interpretar a nossa história, e também a realidade social, que está envolto a nossa realidade social. E Habermas vai dizer que o discurso, né, a origem do discurso, ele vai fomentar as grandes disseminações de conflitos. É o que nós estamos vendo, muito, né? Exatamente, nas redes sociais é o que nós mais vemos, a bipolaridade, a polaridade, o certo e o errado. E Habermas vai dizer que é importante nós termos um discurso claro, não contraditório, de argumentos claros e aquele que não contradiga a ordem social, que é aquilo que nós estamos visualizando, vivenciando nas redes sociais. Sim. A greve dos caminhoneiros, que nós percebemos em maio deste ano, é aquilo que vai exatamente discorrer a respeito da origem dos discursos e da democracia, que também foi uma forma de se fazer democracia ante a uma crise estabelecida pelo próprio governo. Sim. E aí eu gostaria que colocasse a segunda questão, que nós iremos retratar Habermas e o seu argumento e a questão da democracia. Não é isso. Aí. Pronto, Enem 2017, olha, essa é fresquinha para você. O conceito de democracia no pensamento de Habermas, filósofo do século XX, né, e que, por incrível que pareça, ainda é muito atual, é construído a partir de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de retomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão política, para somente então decidir, ou seja, toda decisão democrática, ela parte de uma discussão, né? Então, por isso que é importante o plebiscito, né? A discussão parlamentar e a presença dos eleitores num processo democrático. E assim o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Modernidade modernidade democrática deliberativa. E aí o conceito de democracia proposto por Habermas pode favorecer o processo de... Só um minutinho aqui, deixa eu só pegar. Aqui. A modernidade e democracia deliberativa é no caderno da Universidade Federal da Bahia. O conceito proposto por Habermas pode favorecer o processo de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. Letra A, participação direta e periódica do cidadão. Letra B, debate livre e racional entre os cidadãos e o Estado. Interlocução entre os poderes governamentais, eleição de lideranças políticas com mandados temporários, controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Ou seja, o que é o conceito de democracia deliberada para Habermas? Habermas vai dizer que o conceito de democracia é a discussão entre o debate livre e racional entre o cidadão e o Estado. É a letra A. Letra B. Por que a letra B? Porque Habermas é defensor de uma democracia. Teria como colocar a chargezinha da Mafalda, por favor? Isso, olha só, eu coloquei a charge da Mafalda, que é muito presente em todos os vestibulares, que ela tem essa magia crítica. Então nós vemos a Mafalda conversando com seus amigos aí logo em cima. E aí ela pergunta, para onde vocês acham que a humanidade está indo? E aí todos comecem a ficar apavorados para frente,
para trás e todos ficam se permeados em meio à dúvida. Para lá, para lá. E você perceba que no terceiro quadrinho há o que? A violência no discurso. E a violência no discurso caracteriza-se muito pela falta de habilidade na discussão e claridade nos seus argumentos. Então a Mafalda, em meio a todo esse discurso violento, ele vai dizer: estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Né? Ela, com todo esse humor, ela vai caracterizar bem a concepção de Habermas, que é necessário uma democracia, que as decisões sejam tomadas a partir do amplo debate. Tá? Então essa é a dica de hoje de filosofia, teoria do conhecimento e democracia segundo Habermas. E na possível o tema da redação pode ser uma fake news, e aqui eu vou dar um pitaquinho, cabe Habermas na sua questão da clareza nos argumentos. Michele. Muito bem. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Agradeço a sua presença. E foi ótima a sua explanação, parabéns. Muito obrigada. E as questões também muito bem escolhidas. E nós voltamos já já, vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já com a aula de biologia. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o programa Câmara no Enem, esse ciclo de revisões para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, uma iniciativa da Escola do Legislativo Vilma de Faria, em parceria com a TV Câmara Natal. Nossos encontros são sempre às segundas-feiras, às 8h30 da manhã. Ao vivo pela Cabo, canal 10, ou na TV aberta, canal 51.4. E nós vamos dar seguimento à nossa aula de hoje com biologia. Eu estou aqui com o professor Pedro. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigada pela presença. Massa. E aí, professor, qual é a dica para a prova de biologia? Então, a dica para a prova de biologia desse ano, nós podemos levar em consideração as grandes atualidades, né, que têm acontecido frente ao meio ambiente no Brasil, na questão de agrotóxicos, entre outras temáticas, né? Eu acho que vale a pena se atentar nessas questões. Todos os professores têm falado isso, né? Que a prova do Enem é uma prova assim que tem esse traço de contemporaneidade, sempre trabalhar com a questão da atualidade. E na biologia foi importante você falar a polêmica dos agrotóxicos, né? Então vamos lá, vamos para a primeira questão? Positivo. Vamos lá. Então, selecionei essa primeira questão da prova do Enem de 2017 e ela fala sobre o processo de produção de adubo caseiro, certo? Vamos lá. Para a produção de adubo caseiro, compostagem, busca-se a decomposição aeróbica, né, que produz menos mau cheiro, seguindo esses passos. Primeiro, reserve um recipiente para depositar lixo orgânico e monte uma composteira em um local sombreado. 2. Depositem apenas um dos lados da composteira de material orgânico e o cubra-os com folhas. 3. Regue o material para umedecer a camada superficial. 4. Proteja o material de chuvas intensas e de sol direto. E 5. De 2 em 2 dias, transfira o material para o outro lado, de um lado para o outro para arejar. E em cerca de 2 meses, seu adubo estará pronto. Dando seguimento a essa questão. Vou passar o próximo. Aí temos lá.
Dos procedimentos listados, o que contribui para o aumento da decomposição aeróbica é o A1, B2, C3, D4 e E5. Levando em consideração esses pontos que foram elencados, né? Para falar sobre o processo de decomposição, nós temos que saber o que é a decomposição, né? E a decomposição ela pode ser vista como um processo natural, onde há a reciclagem dos materiais, né? As substâncias que estão dispostas na natureza, né? Seja ele de origem orgânica ou inorgânica. Há duas variações principais, né, desse processo de decomposição, que é a aeróbica e a anaeróbica. O processo de decomposição aeróbico, onde há a presença de oxigênio, os principais produtos a serem postos, podemos citar o humus sólido, sais minerais, a liberação de gases, como o gás carbônico, e água, né, que é o humus líquido, um biofertilizante que é altamente rico em nutrientes, que pode ser utilizado no processo de adubação das plantas. Por isso que quando às vezes a gente vai botar o lixo para fora de casa, levando em consideração que a maior parte do lixo produzido diariamente em nossas casas é de matéria orgânica, né? E ali vai estar decompondo aquela água. Isso. E aí forma o chorume, né? Isso. E aquilo ali ele pode ser utilizado como biofertilizante. Não sabia. Devido aos processamentos. Aprendi hoje, professor. Então, o outro processo é o processo anaeróbico, né, onde há o processo de decomposição na ausência do oxigênio, né? E os principais produtos a serem processados ali, podemos citar biogás, né? O biogás, água e sais minerais, né? E entre os gases produzidos nós podemos citar o gás metano e o gás carbônico, né? O metano é aquele que vai promover aquele mau cheiro, né? O mau odor. E ele ocorre principalmente no processo anaeróbico. Então, levando em consideração a questão que a gente viu aí, o item 5 da letra E, quando fala que quando a gente vai mexer esse material de um lado para o outro, com a intenção de aerar, nós podemos perceber que esse ponto é fundamental para que o oxigênio chegue àquele interior daquele material e assim as atividades das bactérias aeróbicas elas possam ser executadas com eficiência, né? Então, nessa situação, a opção 5, letra E, seria a correta, né? Nós temos que passar por esse processamento para evitar, inclusive, o mau cheiro, né? Mas, né, para a produção de adubo, há todos esses processamentos, né, e alguns outros procedimentos que podem ser utilizados. Achei bastante interessante, porque você trouxe uma questão que vai na contramão da tendência de hoje, tudo muito cheio de agrotóxicos, né? Tudo muito cheio. Mas cada vez mais pessoas estão procurando consumir e cultivar também, né, produtos orgânicos. Bem pertinente a questão que você trouxe, professor. Exato. Parabéns. Então vamos para a próxima. Próxima questão. Então, essa próxima questão ela também vai nessa linha, né? Levando em consideração que o Enem ele sempre trata na área da biologia sempre alguma questão envolvendo ecologia, né? E eu acho essa questão que foi da prova do Enem de 2012, ela é muito pertinente e acredito que tenha sido uma boa escolha também. Não tenho dúvida. Vamos lá, o que ela diz? O uso de defensivos agrícolas é preocupante pela sua toxicidade aos ecossistemas, tanto ao meio biótico como abiótico, afetando as cadeias alimentares. Alguns defensivos, como o DDT, também conhecido como diclorodifeniltricloretano, podem ser muito estáveis, entram nas cadeias alimentares e permanecem nos ecossistemas. Nessa questão, há a representação dessa imagem que mostra uma cadeia alimentar, onde temos na primeira posição como um produtor o milho, né, que vai ser consumido, né, não só por gafanhotos, mas enfim, nessa cadeia está representando isso. Um gafanhoto que vai ser consumido por um sapo, que vai ser consumido por uma cobra e chegando ao topo da cadeia alimentar, o gavião.
é interessante a gente se atentar à questão das setas, né? A seta indicando o próximo refere-se que aquele indivíduo vai servir como recurso para o outro, certo? No caso temos aí o milho como produtor, o gafanhoto como o consumidor primário, o sapo como consumidor secundário, a cobra como consumidor terciário e, finalmente, o gavião como o consumidor quaternário, né? E, sabendo disso, nós vamos agora para as alternativas, né? Com base nas informações e na figura, o elo da cadeia alimentar que apresentará as maiores concentrações de defensivo, o DDT, é o do, opção A, o sapo, devido ao tempo de vida ser longo, acumulando maior quantidade de compostos tóxicos ao longo da vida. Opção B, a cobra, devido à digestão lenta dos alimentos, resultando na concentração dos compostos tóxicos nesse organismo. Opção C, o gafanhoto, devido ao elevado consumo de milho, resultando em altas concentrações de composto tóxico no seu organismo. Opção D, o milho, devido à aplicação direta do defensivo na gramínea, gerando altas concentrações de compostos tóxicos em toda a planta. E, finalmente, a opção E, o gavião, devido à acumulação de compostos tóxicos ao longo da cadeia alimentar, resultando em maiores concentrações neste organismo. Então, essa questão ela traz algumas temáticas que a gente pode estar abordando. E, inicialmente, nós podemos estar discutindo sobre a questão do DDT, né? Tão falado e discutido há anos, né? E nos últimos momentos houve, né, uma discussão novamente sobre o seu uso. Então, esse agrotóxico, ele é altamente letável, né? Foi durante a Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvido, né, para evitar a contaminação da doença chamada tifo, né, que é causada por uma bactéria, e tinha um piolho como o transmissor da doença, e estava afetando muitos soldados, né? E devido à sua eficiência, ela passa a ser utilizada no combate também da malária e da febre amarela, né? E levando isso em consideração, e devido ao seu baixo custo na produtividade, ele passa a ser utilizado também como um agrotóxico na agropecuária, né? Sendo que estudos depois, né, os especialistas perceberam sua alta toxicidade, né? E viu que ele podia ser um potencial agressor à saúde humana e à saúde do ecossistema. Levando em consideração que era usado como nas lavouras, né, ele podia estar contaminando o solo e as águas, né? E quem consumisse aquele material, aquele recurso, podia sim estar se contaminando, né? Por ele ter uma característica lipossolúvel, né, ele se degrada muito lentamente e passa muito tempo dentro dos organismos e no ecossistema, né? Então, passa uma tendência mundial a banir o uso desse material, né? E levando isso em consideração a sua baixa degradabilidade, né, e metabolização nos organismos, aqueles indivíduos que passam a consumir, eles passam a acumular, armazenar, absorver e excretar pouquíssima quantidade desse material. E, consequentemente, ele vai acumulando, né? E quando a gente leva em consideração a cadeia alimentar, os indivíduos que estão no topo, eles tendem a acumular muito mais esses compostos em relação aos outros indivíduos que ocupam outros níveis tróficos, né? Então, nessa questão, podemos assinalar a opção E, né, quando trata o gavião como o indivíduo que vai apresentar maiores concentrações de defensivo, devido à acumulação de compostos tóxicos ao longo da cadeia alimentar, resultando em maiores concentrações neste organismo. Então, é isso, né? Vale a pena a gente estar se atentando a essas questões, né? E como esses fatores podem estar influenciando diretamente a nossa vida, né? Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, parabenizar pela pertinência dos temas que você escolheu para abordar as questões e desejar a todos que estão nos assistindo, né, uma ótima preparação. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Bacana. Próxima semana estamos de volta com mais Câmara no Enem.
TV Câmara, a TV do povo de Natal.